Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade aí de estarmos juntos em mais uma live. Estaremos hoje refletindo um tema complexo, né? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, como sanear as finanças nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Eu acredito que cada um de nós, todas as famílias brasileiras, devem estar passando por dificuldade financeira. De algum modo, aqueles que tinham uma reserva, vai passando o tempo também vai encontrando dificuldade. Nesta noite, nós queremos refletir sobre isso. Nessa noite, nós queremos encontrar saídas simples, ações simples que nós podemos fazer para encontrar um meio de melhorar nossas condições financeiras. Eu acredito que esse tema dessa noite, José Maria, também estou ansioso para poder aprender algo nesta noite e tentar colocar em prática na minha família. Eu acredito que não vai ser diferente com você. Eu, então, quero inicialmente já agradecer a tua participação, agradecer a tua ajuda de estar conosco, divulgando essa live. Muitas pessoas estão passando mensagem para mim, agradecendo a live, agradecendo os temas que nós estamos refletindo. Então, o link já foi colocado aqui, né? A Beatriz, a Ana Beatriz já colocou o link no chat. Eu peço para que você copie o link e já divulga nos seus grupos do WhatsApp, né? Grupo esse da sua família, de amigos, do trabalho, de reflexão que você participa. Divulgue esse link, que você estará certamente nos ajudando nessa live dessa noite. Hoje, por enquanto, nós não teremos aqui a participação da Mari, né? A nossa intérprete de Libra teve uma dificuldade lá na casa dela, acabou a luz, e ela não pôde estar conosco. Mas, assim, eu quero dar a minha boa noite, vou falar novamente, boa noite a todos, né? Todos os amigos que estão aí também, que têm aí essa deficiência auditiva, que possa também nos acompanhar nessa noite. Eu agradeço já a tua participação, tá bom? Bom, já estou vendo muitas pessoas entrando aqui. Quero acolher já o Antônio Azevedo, que já participou bastante da outra vez, né, Antônio? Obrigado aí pelas perguntas, inclusive, perguntas que nós já encaminhamos para o palestrante anterior, que ele participou conosco, professor Hans, dois temas atrás. Também a Rosineide já está conosco, a Cleia já entrou, já está conosco, o Leandro já está conosco, que tem nos ajudado muito, Léo. A Nara já está aqui, o José Jorge, muito bem-vindo, Jorginho, que já está conosco também, a Maria Elisa, a Claudineia, que já está aqui, o Antônio Alves já chegou, a Edna também. Eu quero já acolher também a Gil, que já está aqui conosco. Bom, muitas pessoas ainda precisam saber dessa live dessa noite, né? Hoje é uma noite especial, que antecede os Dias dos Pais. Eu sou pai, né? Pai do Rafa e da Mari. Hoje, para mim, também é uma noite especial como pai. Você que é pai está acompanhando, certamente é uma noite também muito especial para você. Eu acolho com muito carinho os pais que estão conosco e saber que nesse tempo de crise, os pais vivem também um momento difícil, né? Os pais olham com preocupação para a sua família. Então, você que é pai, está aqui conosco, eu quero dizer muito bem-vindo, viu? Muito bem-vindo mesmo. Espero que esse tema também te ajude a trazer reflexão aí para a tua casa, trazer algo aí novo para o seu dia a dia, tá bom? Quero acolher mais algumas pessoas que estão chegando, a Andréia Rodrigues, a Sandra, muito bem-vinda. Quero também acolher aqui a Patrícia, o Reinaldo, o Asfene, um grande amigo, a Josi, o Asfene, a família. Quero também acolher a Maria Lucinha, a Claudineia. Olha, que bom, as pessoas já estão chegando aí. Professor Randes está conosco aqui também. Segunda live, viu, professor Randes?
pessoal está pedindo aí, temos que agendar essa segunda live contigo, tá bom? Quero também acolher aqui também a Sandra, quero acolher também a Maria Aparecida, a Maria Licinha, a Tânia. Bom, eu acredito que nós já conseguimos aí acolher algumas pessoas no decorrer da live, outras pessoas a gente vai conseguir anunciar aqui, tudo bem? Eu quero, então, vou já acolher a nossa convidada da noite, né, professora Janaína. Então, vamos acolher juntos. Muito bem-vinda, professora Janaína. Tudo bom? Boa noite, muito bem-vinda, viu? Obrigada. Está sendo um grande prazer estar aqui com você, viu, José? Estou adorando o convite que eu recebi de você, do Randes, um querido, um companheiro, né, Randes, de luta em disseminar o conhecimento. A gente tem essa missão aí. E muito obrigada por você permitir que a gente consiga, nesse período curto da live, Sim. De passar um pouquinho do nosso conhecimento, né? Sim, com certeza, professora, para nós aqui é motivo de muita alegria recebê-la. Eu gostaria, assim, antes da gente iniciar, que a senhora pudesse se apresentar um pouco, falar um pouco aí do seu currículo, da sua pessoa. Claro. Bom, queridos, eu sou economista, minha primeira formação. Eu sou contabilista também, sempre atuei em contabilidade, e antes de ser economista, eu já era contadora. Eu fiz técnica em contabilidade, e numa época que ainda podia fazer, né, ser técnica em contabilidade, e ingressei na área pública como analista contábil do Conselho de Engenharia, e lá eu comecei a trabalhar muito forte com a área pública, e eu cresci, galguei muitos cargos lá dentro, né? E, além disso, eu atuei fortemente também na área privada, um pouco antes de ingressar na área pública, com finanças. A minha casa é a casa de finanças. E aí eu comecei a gostar demais. Quando eu fiz economia, eu era muito nova, viu, Zé? Eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, 16 para 17, e foram 5 anos, então você imagina, sair com 21, o que pensa uma pessoa de 21, não é? Saía fazendo conta, mas não sabia para que servia aquilo. E aí eu comecei a entender melhor o mundo das finanças e entender que nós não somos preparados não fomos educados para entender números. É interessante, né? Você fala de números, as pessoas fogem. E eu descobri que números é tudo de bom nessa vida. Olha só. E aí eu comecei a ter essa missão de levar isso para as pessoas, de que conhecereis a verdade e ela vos libertará, não é não? Com certeza, com certeza. Muito bom, muito bom. E me libertou. E aí o meu mestrado foi na área de controladoria, porque como eu assumi cargos altos, né, altos postos na minha vida, eu precisei ter muita noção sobre controladoria, e agora eu estou trabalhando num doutorado na área pública, levando transparência para a área pública através do relato integrado de sustentabilidade, governança. Então, a minha vida ela é muito focada em finanças e em transparência. E eu tenho trabalhado muito para levar para as pessoas a importância disso. Veja, não adianta a gente ficar só na parte técnica, sabe, Zé? Pode chamar de Zé? Ah, estou aqui te chamando de Zé, desculpa. Por favor, fique à vontade. Fique à vontade, professora. Pode ficar à vontade, tranquila. Eu descobri que são as partes comportamentais que vão dão um gatilho para que as pessoas comecem a se interessar por finanças. Então, eu tento falar da maneira mais simples possível. Não adianta você falar de maneira rebuscada, de falar difícil. Hoje em dia, as pessoas estão buscando muito mais a simplicidade. E agora, eu estou com quase 50 anos, eu estou procurando a simplicidade na vida e levando essas coisas para as pessoas, né? É isso. E ótimo. A idade vai chegando, a gente vê que as coisas simples são as mais importantes. Né? Que bom.
Bom, professora Janina, eu gostaria de iniciar pedindo para que a senhora fale um pouco desse tema do Flyer, né? Que ele vai falar dessa situação do momento. Por que nós chegamos nesse momento? Quais são os fatores que nos trouxe até esse momento de crise e como sanear, como sair dessa situação? Pois é, porque essa questão de crise, esse momento de pandemia, eu acho que foi um momento de descoberta. Uhum. Muitas coisas a gente não dava atenção e nós percebemos que é muito além disso. Então, quando eu falo de finanças, eu falo as pessoas chegaram nesse ponto, é porque nós vivemos como se fôssemos morrer hoje, sabe? A gente tem essa ideia, só que a gente não morre, não é? A gente não vai morrer hoje, ninguém sabe o dia que vai morrer, mas a gente não tem o hábito de se planejar. O que acontece culturalmente, nós fomos criados para ver a nossa vida financeira de uma maneira muito superficial. A gente nunca estudou para isso. Os nossos pais nunca falaram sobre isso abertamente. A propósito, tem muitos casais que brigam muito pela questão financeira. A maior parte dos divórcios acontece por questão financeira. Então, a gente precisa começar a entender como é que a gente funciona. E a gente precisa começar a entender também que isso não é bom e nem é ruim. A gente só tem que constatar a nossa vida como ela está hoje. Porque a partir do momento que a gente se olha no espelho, aí a gente começa a ter condições de andar para frente. E a primeira coisa que eu preciso falar aqui é que nós temos um hábito forte de desistir quando as coisas estão acontecendo. Por exemplo, essa questão financeira. Eu ouço muitas pessoas falando, ai, professor, eu estou mudando meu celular, eu não quero falar com as pessoas que estão me cobrando, eu não quero... Você já ouviu esse papo? Uhum. Então, primeira coisa é o nosso hábito de desistir. O nome técnico desse hábito de desistir é procrastinar, a gente fica procrastinando. E o procrastinar você vai deixando para depois, você vai largando mão, você vai, muito pela questão de sobrevivência, né? É mais fácil, a gente vai gastando energia, e sempre que vai gastando energia, a gente se força a pensar, e mudar comportamento, querido, é gastar energia. Então, a primeira coisa é a gente ter essa consciência. Por isso que esse tema é um tema relevante. Quando você começa a sanear, a resolver, veja, a gente não consegue mudar de hoje para amanhã, mas a gente começa mudando uma coisa por vez. Então, o saneando as finanças vem nesse sentido. Vamos mudar uma coisa por vez. A primeira coisa, largue de procrastinar. Comece a fazer as coisas. Faz sentido? Faz. Perfeito. São decisões, né, que nós temos que tomar para que a gente realmente possa mudar de fato, né? Muito interessante. Isso tudo, esse comportamento nos trouxe até aqui, né? Com toda essa realidade, lógico que a pandemia acentuou, né, toda essa realidade, mas na verdade é um comportamento que vem... Você já vem fazendo. Sim. As pessoas, o que tem uma coisa, e não é só pessoa física. Você vê um monte de estabelecimentos que fechou. Sim. Porque ela não tinha condição de parar um dia. Porque ela estava pagando o almoço com a janta. Nossa, que situação. Você percebe? Sim. Então, isso é algo que é cultural. E a gente pode mudar. A gente pode começar a entender como é que a gente funciona. Perfeito. E isso é libertador. Muito bom. Antes de eu fazer aqui mais uma pergunta que tenho aqui para fazer para a senhora, eu queria fazer um pedido para os amigos que já estão entrando aqui, já estão participando conosco. Eu aprendi aqui com o pessoal da comunicação que é muito importante compartilhar o link. Você não adianta só copiar o link e colocar no seu grupo do WhatsApp. Compartilhe o link e aí sim você tem uma maior velocidade, aquelas pessoas vão poder
estar conosco aqui. Então, vamos fazer esse exercício, você que está entrando aqui agora, compartilhe o link e ao compartilhar, a gente alcança muitas outras pessoas, tudo bem? Então, por favor, assim você vai estar nos ajudando, assim você vai estar conosco participando ativamente. Antes de dar continuidade, professora, eu quero receber algumas pessoas que estão chegando aqui, muitas pessoas da região Sé, até escreveram mesmo aí, da RCC da região Sé, seja muito bem-vindo. Recepciono também a Tânia, a Simone, o Jefferson, a Cláudia, acolho também aqui a Adelina, muito bem-vindo, a minha irmã Adelina, acolho também a Ana Maria, a Catarina, a Rita, olha, muitas pessoas entrando aí agora também, tá vendo? Você compartilha o link, muitas pessoas já passam e toca ali no link e já entra na sala, né? Acolho também a Moara, muito bem-vindo, nossa jovem, querida Moara, a Luciana, a Dercy, o João Carlos, a Maria Helena, muito bem-vinda, Maria Helena, acolho também o Inácio, a Laíde, o senhor Ramos, a Lúcia Helena, o Cláudio e o André. Olha, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado mesmo, viu, pela participação. Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta, que é assim, quais são os pontos inflamáveis, aqueles pontos delicados, difíceis das finanças pessoais? Como abordar essa questão? Boa pergunta. Bom, o que acontece? Como nós vivemos em comunidade, a gente precisa pensar em 3 grandes pontos que corroem a nossa vida. A primeira coisa que corrói a nossa vida chama-se tributos. E nós estamos aqui no Brasil, inclusive nessa divisão toda, nesse bate-papo todo de reforma tributária aí que nós estamos vendo. Mas, se você é registrado, saiba você que quase metade do seu salário, você deixa na fonte, para você fica com o líquido desse valor. Então, é o primeiro ponto inflamável da sua vida, tributos. Então, você precisa conhecer bem como você faz. Ai, professora, mas eu sou ambulante, eu não tenho renda. Então, você está vivendo à margem da sociedade. Se você quiser viajar para um outro país, você não consegue. Se você quiser fazer algumas ações, se você não contribui com tributos, você não consegue fazer. Você fica limitado, percebe? Então, a primeira coisa que existe é a questão tributária. A segunda coisa, que é um ponto extremamente inflamável, é a inflação. E não é a inflação que está lá no relatório Focus, que se vocês pegarem o relatório Focus desta semana, que vai sair agora na segunda-feira, é um relatório gratuito que o Banco Central distribui. A gente tem visto o IPCA, que é o que mede a inflação pelo governo, está batendo a 1,6, com possibilidade de queda, ok? Essa é a inflação do IPCA. Em compensação, a GV, o IGPM, está 8,66. Olha que diferença. O governo fala que é 1,6, a GV fala que é 8, e o nosso bolso é outro, nem te conto. Se você tem o hábito de fazer sua lista para fazer mercado, você percebeu que o arroz subiu. Eu sou a pessoa que faz compra, você também, né, não, Zé? Sim, faço sim. Então, mas nessa época de crise que as mulheres às vezes não querem ir, né, de pandemia, então o homem sai para fazer a compra, né? Então, e você não percebeu que o arroz eu já percebi, com certeza. Então, isso é um dos pontos, Professora, sabe que a inflação que eu estou falando, Zé, é a inflação que não é nem de custo e nem de demanda. Sim. É a inflação inercial. É a inflação que existe só pelo fato de existir alguém, algum ser humano, disposto a pagar por determinado bem num valor acima. Entendi. Manja, se vocês pensarem que em 1914, 1912, um veículo Ford era comercializado por $200, $300. Ô Zé, o que você compra com $200 hoje? Pouca coisa. Pouquíssimo. Você compra um carro com $200? Com certeza não.
Então, essa inflação é a inflação dos infernos. Então, se você imaginar que a nossa Selic, na quarta-feira, foi na comissão do Copom, caiu para 2%. Nós estamos com uma inflação do governo falando que está 1,6%, e o mercado dizendo que está valendo 8%, a gente já começa a ser remunerado negativamente, tá vendo? Olha só. Que coisa. Então, esse é o segundo. E o terceiro, queridos de Deus da tia Jana. Dívida. Larga a mão de comprar no pinga-pinga. O pinga-pinga não é de Deus. E a gente começa a trabalhar com esse pinga-pinga porque nós fomos criados para esses consumos imediatos. Então, eu estou nessa pandemia, eu vejo meus alunos, eles são os queridos, e eles falam, professora, eu entro nos sites de compra, hoje, como está todo mundo em casa, a gente entra no site de compra, faz toda a compra e não finaliza. E eles não finalizam depois da minha aula. Gastou um tempo ali, mas não comprou. Não comprou. Muito bom, isso é bom. Isso é bom. Porque vai sair liquidação do Dia dos Pais, Dia das Mães, dia não sei o quê, Dia do marido, Dia da esposa, Dia do consumidor. Uhum. A gente precisa começar a entender que muito dos nossos gastos, que deveriam ser das nossas necessidades básicas, são gastos que a gente faz sem planejamento. Sim, entendi. E isso nos coloca numa situação delicada. Entendi. E nós temos várias pessoas, que usam o cheque especial como salário. E sabe quanto é que está pagando o cheque especial, a taxa de juros do cheque especial? Aí é muito mais alto. De 8% a 10%. Sim. Ao mês, não é ao ano, porque essa taxa de 1,6% que eu falei aqui é o ano, tá? A Selic de 2% é o ano também, tá? Agora, você imagina, se você paga uma taxa de 8% ao mês, queridos, vou falar uma coisa para vocês 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 vão pagar 151,8170, fora o IOF. Ó o governo, lembra que eu falei que o primeiro é tributo? Sim. Ó ele aqui. Nossa, que coisa, hein? Nossa, que coisa, hein, professora? Sabe, o Antônio Azevedo está fazendo aqui uma pergunta, eu vou ler aqui no meu celular, tá? Ele diz assim, tendo em vista a declaração de calamidade pública em saúde, que impacta também no emprego e renda, existe base legal para as despesas correntes e essenciais, por exemplo, luz e água, possam ser repatriadas em nova data? Quais outras despesas podemos postergar por meio do argumento da pandemia? É preciso negociar com os fornecedores? Sim. Consegue? Olha, agora a força que nós tínhamos caiu um pouco, porque o comércio voltou a abrir. Então, você vê as pessoas se movimentando, você vê as pessoas num ritmo de consumo. Uhum. Mas se você percebeu a sua conta de luz, nós tivemos um aumento tributário de 50%. Uhum. Eu estou chocada. Eu fiz essa conta ontem. É que eu não anotei aqui. Uhum. Mas eu fiquei chocada. No meio da pandemia, nessa crise avassaladora, a sua conta de luz veio 50% mais cara. Se você gastava 400, você está pagando 8, olha, você estava 750, é isso. Você estava pagando 450, você está pagando quase 700, 675. Olha só. Que tal? Para o mesmo consumo, hein? Então, o que eu oriento você? Tire todas as suas contas do débito automático. Por quê? Porque no débito automático você não vê. A gente precisa ver as contas, a gente precisa olhar para ela, pegar. Eu não tenho nenhuma conta minha em débito automático, nenhuma.
Por isso, porque eu quero ver. Eu vejo a conta, eu vejo o consumo. Eu sou tiazinha, né? Não falei para vocês que eu estou fazendo. Então, eu boto meus óculos de perto, esse aqui, para enxergar aquelas letrinhas minúsculas lá, e eu vejo quanto que eu estava de consumo e quanto que eu estou pagando. Porque você precisa começar a entender por onde está o seu vazamento. E diante dessa diferença, professora, até olhando para essa pergunta do Antônio, nós temos condições de reaver isso, esse aumento absurdo? Então, eu abri uma reclamação, mas o problema não é da companhia elétrica, percebe? Uhum. O problema é do governo. Então, o que eu ainda estou pensando aqui, se cabe uma ação. O problema é que a gente fica agindo individualmente, né, para essas coisas. Nessa questão da tributária, do aumento de tributos, tem que fazer uma mobilização forte das pessoas. Tem que sentar, fazer uma. Eu estou campeã de fazer esses abaixo-assinado online e pegar trocentas pessoas. E aí, muitos estavam falando que o problema do aumento da energia é que eles não estavam fazendo a medição, não era isso que a gente estava ouvindo? Sim. Eles estão fazendo a medição, querido, estou para te dizer. Só que o aumento tributário veio com uma paulada na nossa cabeça. Entendi. E ainda para ajudar no inverno, você consome mais energia. Perfeito. Porque faz frio, nem te conto. Perfeito. Muito bom. Professora, pensando aqui agora, a senhora abordou algumas questões aí, sempre pergunta, poupança, você está investindo na poupança? Nossa, você está perdendo recurso, dinheiro. Qual a diferença entre poupança e investimento? Então, a poupança, as pessoas têm uma ideia tão equivocada da poupança. A poupança, a partir de 2012, ela remunera 70% do valor da Selic. Então, se você tem 2% de Selic ao ano, é 70% da Selic. Tá. Então, você já começa a ser remunerado negativamente. Entendeu? Perfeito. Porque a inflação é maior do que estão te pagando. Nossa. E o banco usa o seu dinheiro da poupança para emprestar com ágil, com spread. Fantástico. Sim. Então, a gente precisa ficar esperto para isso. Hoje em dia, com uma taxa de juros tão baixa, nós começamos a ficar mais atentos a questões de o que vai trazer maior rendimento? A produção. Uhum. É você fazer parte de uma empresa. Uhum. Então, com uma taxa de juros baixa, o fomento, o investimento é na produção. Então, compensa você ter mais conhecimento para investir na bolsa, por exemplo. O movimento mais democrático que existe é você ser acionista de uma empresa. Porque você, com R$15, com R$10, com R$30, você consegue comprar uma ação de uma empresa e ser dono de uma empresa. E receber dividendos. Óbvio que com R$10 os dividendos que você vai receber é pífio. Mas você tem condições de começar, né? Você tem condições de começar. Então, a primeira coisa que eu oriento os meus alunos é o seguinte: primeiro você poupa e depois você investe. Entendi. E não adianta você deixar todos os seus jogadores na mesma posição. Entendi. Nós temos o hábito de fazer isso, Zé. A gente recebe o nosso salário e colocamos na mesma conta. E fazemos uma lambança, porque o dinheiro está lá, olhando para a gente com aquele pisca-alerta, assim, ó. Se você precisa gastar, o que você faz? Você vai e gasta. Então, você primeiro precisa aprender a usar a poupança de maneira sábia. Lembrando, a poupança, se você sacar dinheiro fora do aniversário, você não recebe rendimento nenhum. Perfeito. Já é pouco rendimento. Se saca fora, já... Que coisa. Agora... Então, o que eu faço? Eu faço comandos, eu tenho comandos na minha conta que eu separo para poupança. E eu vou falar mais para frente qual que é a regra de ouro. E aí você tem que... A gente pode até marcar uma outra live, se for o caso, para eu ensinar vocês
o que é... A gente tem uma dúvida grande para falar o que é necessidade básica. A gente acha muito que confunde necessidade básica com desejo. Então, a gente tem vários desejos, mas a gente tem que pensar num propósito maior. Qual é o seu propósito, né? Entendi. Muito bom. Mas eu vou falar mais uma vez. Sim, mas na prática, professora, assim, a pessoa tem aí R$ 100, mas como é que ela investe, por exemplo, numa empresa, sair um pouco dessa tradição da poupança, na prática, isso como acontece? Às vezes ela fala, investe na bolsa, mas na prática, como acontece? Ela tem que ir aonde para investir? É algo muito simples que eu estou perguntando isso. Hoje em dia, Zé, antigamente você tinha que ter uma corretora para fazer isso. Sim. Você pegava uma XP, você pegava um banco, e o problema é que a corretagem é um valor alto também que você acaba pagando, sabe? Perfeito. Hoje em dia, com as fintechs, você pode abrir uma conta eletrônica, por exemplo, no Banco Inter, que não te cobra nada, e você consegue fazer compra e venda sem pagar corretagem. Só que, para você fazer isso, você precisa aprender alguns princípios básicos de investimento. Tem que gastar tempo. E, se você não tem condição de contratar a professora Janaína, o professor Randes, o professor fulano de tal, lá na Bolsa de Valores, nem te conto. Tem cursos gratuitos, tá? Você precisa sentar e fazer esse curso. É gratuito, não tem o que falar. Você consegue esse curso gratuito no Banco Central, na Bolsa de Valores, e você consegue, pelo menos, respirar algumas coisas. Obviamente que daí depois que você começar a entender algumas coisinhas, você começa sobrou, sei lá, um dinheiro, você vai e investe em educação. Tanto que, na regra de ouro que eu vou falar, primeira coisa que você tem que fazer, Zé, não é a educação dos seus filhos, não, querido. É a tua. Porque se você não estiver bem, você não vai deixar seus filhos bem. Perfeito. Entende? Perfeito. Muito bom. Professora, tem outra pergunta aqui. O que significa risco em finanças pessoais? Então, as pessoas têm uma noção tão errada de risco, sabe, Zé? Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha? Se duas pessoas se jogarem de um prédio, uma do 30º andar, a outra da sobreloja, qual dos dois tem o maior risco de morrer? Opa, aqui estava mais lá em cima, né? Olha que coisa! O risco nada mais é do que a possibilidade de alguma coisa acontecer. Ambos têm risco. E, no caso, o primeiro que vai encontrar o chão é o cara da sobreloja. Ele é o que tem mais risco. Nossa, olha isso. Não é interessante isso? Ele está mais perto, né? Ele é que está mais perto. Pum! E se ele cair, pum! Vai... O risco de morrer é maior. O ainda está descendo ainda, né? Muito bom. O que eu falo? Tudo na vida tem risco, inclusive dinheiro na poupança, queridos da tia Jana. Dinheiro na poupança tem o risco do banco quebrar. Ô Zé, você já não viu o banco quebrando, não, querido? Opa, nossa. Tem o fundo garantidor, né? O fundo garantidor é até 250 mil por CPF. Mas eu, ainda para não ganhar nada do dinheiro, fala sério. Na dúvida, né? Para ter remuneração negativa. Interessante. Não. Dou conta, não, hein? Muito bom, muito bom. E, bom, estando agora avançando, a senhora falou da regra de ouro. Tem aqui gente perguntando essa questão da regra de ouro. Então, qual a regra de ouro para que eu consiga ter uma reserva financeira? Então, a primeira coisa é você gastar. O problema não é quanto você ganha, Zé, é quanto você gasta. Perfeito. Você pode conhecer pessoas de todo tipo de renda, mas vamos falar sério, uma pessoa que ganha 50 mil por mês e gasta 60, ela tem um problemaço maior do que uma pessoa que ganha 1.000 e gasta 800. Perfeito. Entende?
Sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar não é o seguinte, essa coisa de pensar, quando eu ficar rico, eu vou fazer. Esquece. Eu cansei de ver gente ganhando na loteria e ficando pobre, tá? Não é assim. Então, você tem que administrar quanto você gasta. E a primeira coisa é administrar suas necessidades básicas. O que é necessidade básica? É aquilo que é básico. Básico, básico. Eu, nessa pandemia, nem te conto, eu tirei minha filha do período integral da escola. Tá. Sem pudor nenhum. Pimba, cortei minha renda. Eu sou empresária, rapaz. Você acha que eu vou ficar pensando? Não. E, vou contar outra coisa para você. Segredo de Estado, hein? Se precisar colocar num colégio público, sem pudor nenhum. Nenhum. Sem dor no coração. Sem nada. Vai para a escola pública. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas elas ficam se apegando naquilo, sabe? E você precisa definir o que é sua necessidade básica. Porque você tem que administrar isso muito bem. 55% é o que você vai gastar com necessidade básica daquilo que você ganha. 55%, anota esse número aí. Sim. 10% é o principal. Você vai colocar, primeiro, receber o seu dinheiro, você vai pegar 10% desse dinheiro e você vai dar para você, para sua liberdade financeira. Esse você vai botar lá na poupança que você não vai ver, você vai tirar o dinheiro da conta e vai colocar lá na poupança para você não ver. Isso é religioso. Esse dinheiro não é para você sacar. Vou repetir. Esse dinheiro não é para você sacar. Nunca, nunca, nunca e nunca, ok? Você não vai matar a galinha, senão não vai dar ovo. Aí, você vai pegar 10% do que você ganha, eu divido em 2 de 5, que é de todas as vontades e desejos que eu tenho de longo prazo. Então, sei lá, se você quer comprar um carro, se você quer fazer uma viagem, se você quer mandar seus filhos para um intercâmbio, sabe Deus eu aonde, 10% você vai guardar. Numa outra conta, compra Bitcoin, bota lá numa outra conta. Aí, então, tá bom? Então, são 10 mais 10 já vi. 10% você vai gastar com educação sua. Não é para gastar com educação de filho. Você tem que treinar. Se você não tiver firme, você não consegue. Primeiro você coloca a máscara em você e depois você põe a máscara no outro. Não é assim? Perfeito. É assim também. Ok? Ok. 10%, além disso, 10% você vai gastar com lazer. Você vai pegar sua esposa, você vai pegar seus filhos, ou você vai pegar você sozinho, mas você só vai gastar 10%. Isso, se você for pão duro, você vai gastar, é medicinal. Se você for gastão, você vai gastar até 10%. Ok? Perfeito. Aí, eu não sei vocês, se você for dizimista, você gasta 50% com necessidades básicas para você dar 10% para doação. Como meu tempo é dinheiro, eu também faço 5 e 5, entendeu? Eu dou meu tempo lá também. Então, por isso que eu faço 55 e eu dou 5% para doação. Você tem que fazer alguma coisa, isso é sua semente. Se você não fizer semente, você não tem nada para ter. Entendeu? Olha só, 50%. Aí tem 10% de liberdade financeira, 10% de longo prazo, 10% de educação, 10% de lazer e 10% para doação. Professora, mas como é que eu vivo com 50%? Querido, você vai ter que fazer uma lista de tudo que você gasta. Essa lista, o nome dela técnico, holístico, é orçamento. Você tem que fazer orçamento. Orçamento nada mais é. Eu começo o orçamento com aquilo que eu vou ganhar. Professora, mas eu não sei quanto eu vou ganhar. Pega uma estimativa do que você está fazendo. Pega o que você está fazendo, faça uma estimativa de quanto que vai entrar naquele mês. A partir do quanto você entra, você faz quanto você sai. Isso tem que estar planejado. E outro problema, viu, Zé? A gente tem o hábito de não se planejar. E a gente não se planeja porque a gente vive tipo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Errado. Você tem que ser o protagonista da sua vida. Para de colocar culpado. Não é seu esposo, não é sua esposa, não é seu filho, não é seu pastor, não é seu padre, não é, né?
é você. Você é o protagonista da sua vida, né? E se você é o protagonista da sua vida, você tem condição de mudar o seu destino. E a gente consegue mudar uma coisa por vez. Se vocês saírem desta live falando, nossa, eu quero me planejar, eu já estou feliz. Porque você vai começar a escrever para onde você vai. A vida da gente é muito curta. Tem pessoas agora que estão morrendo, que estão deixando tudo para trás. Tem pessoas agora que estão numa cama de um hospital sem poder fazer nada e que se dane as dívidas. Sabe por quê? Porque ele não vai... Isso não é preocupação. Ô Zé, fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos com 100 pessoas em fase terminal, perguntando para elas o que é que elas sentiam mais falta de terem feito. Sabe o que elas responderam? Elas sentiram falta não daquilo que elas fizeram, mas daquilo que elas deixaram de fazer. Das pessoas que elas deixaram de pedir perdão, de falar, de tocar. Então, a vida é muito mais do que isso. Então, se você sair dessa live pensando num propósito, por que você está fazendo? Porque, veja, às vezes não é dinheiro o problema. Às vezes o problema é a gente mesmo. Não é? Muito bom. Professora, sabe o que eu achei interessante nessa regra de ouro que a senhora está colocando? Eu fiquei impressionado aqui e, na verdade, você tem uma divisão. Essa divisão, ela privilegia a sua vida pessoal, a vida familiar, o lazer. Ou seja, não é um negócio, estou guardando dinheiro, tenho que guardar, igual aquela pessoa avarenta, né? Que às vezes precisa fazer algo, mas não faz porque está guardando dinheiro. Aqui não, você tem cada passo, um pouquinho para cada coisa. Eu acho que isso que fica algo mais leve, não é algo pesado, né? Que você tem que fazer, né? Sim. E o mais importante, então, agora com essas fintechs, eu tenho várias contas. Eu tenho na Nubank, eu tenho no Banco Inter. Você vai colocando o dinheiro nessa proporção, nessas contas. Sim. Por que você faz isso? Porque se o dinheiro está na conta, você olha para ele olha para você com olhos lânguidos, assim, ó, e você vai e gasta. Meninas e meninos, parem de sair de casa com cartão de crédito. Você sabe, professora, que tem uma pergunta exatamente agora, perguntando aqui. O uso do cartão de crédito é um vilão das finanças pessoais? Não tem a dúvida. Eu vou até ler na íntegra aqui, viu, no celular. Estou lendo no celular. Como fazer o uso do cartão de crédito correto e como pagar em dinheiro é o melhor caminho, mesmo com o advento da violência? Então, queridos, olha, o cartão de crédito, se você tiver sangue frio para você usar eu tenho um amigo meu, trabalha comigo, ele é um querido, ele paga tudo com cartão de crédito, mas chega no dia do vencimento, ele vai lá e paga a fatura inteira. Ele paga no cartão de crédito R$1. Eu já vi ele fazendo isso. Eu fico chocada com ele. Mas ele vai e ele paga esse cartão de crédito. Então, se você for usar dessa maneira, ok. Se você não tem essa maturidade, não use, não saia de casa com cartão de crédito. Ai, professora, o que você faz? Você sai com dinheiro? Eu saio com dinheiro contado, queridos. Eu saio na minha carteira, se você me pegar aqui, ó, é que eu subi com a minha bolsa, você vai achar vintão. Por quê? Porque quando eu estou sem dinheiro, o que você faz? Você não gasta. E quando você vai fazer as compras, eu uso cartão de débito, ok? Cartão de débito, porque você sai na hora, você sente a facada na hora. Na hora. Aí você fala assim, ai, meu Deus. E outra coisa, você tem que lançar todos os dias os gastos que você faz. Eu tenho uma planilha que está lá no meu site, se vocês quiserem baixar, ela é gratuita, de orçamento pessoal. É a planilha que eu uso para mim.
Então, tudo que eu gasto, no final do dia eu vou lá e lanço o que eu gastei. É impressionante, porque você vai vendo o que você está gastando. E se você não quiser usar em Excel, tem vários aplicativos que faz para você no seu celular. É o gosto do freguês. Eu sou da moda antiga, eu deixo tudo no meu Excel aqui, guardo, eu pego as notas, aí eu fico conferindo as notas assim para ver quanto que eu paguei de imposto. Professor é assim, né? A gente vai vendo que está gastando. Então, esse é o negócio. Porque o cartão de crédito, eu conheço pessoas que ficam pagando o mínimo. Eu fiz uma gravação no YouTube, que uma pessoa me perguntou, professor, eu pago a dívida ou eu pago o mínimo do cartão? Queridos, olha a conta, essa conta é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. Cartão de crédito não é 8%, é mais caro, ok? Acho que é 12%. Sim. Você, se deixar esse dinheiro aplicado, você vai ganhar, na renda fixa, você vai ganhar 2. 2 e você vai pagar 14. Qual dos dois você acha que você tem que resolver primeiro? Perfeito. Muito bom. Realmente temos que ter uma educação. E eu acho que fica aqui, né, para os amigos, né, para as pessoas que estão participando conosco. Depois nós vamos colocar aqui o endereço eletrônico aqui da professora Janaína, para que você tenha acesso a essa planilha. Porque essa planilha é um orçamento, né, que você pode ali planejar e só de você estar planejando, você já está fazendo aí uma avaliação da sua realidade, e isso já vai fazer a diferença. Muito bom. Professora, eu vou acolher mais algumas pessoas aqui rapidamente, que estão chegando aqui. Só lembrando que essa live ela fica gravada aqui no meu Facebook. Então, você tem toda a liberdade de compartilhar o link, manda para a pessoa, ela vai ficar gravado aqui. Então, você não vai perder todo esse conhecimento, toda essa informação, tá bom? Eu quero acolher aqui agora, com muito carinho, né, que entrou aí, que eu não falei ainda, a Zeneide, a Helenice, também a Dolores, a Francisca, a Natália, a Luciane, a Silvana, Sandra, o Ângelo, muito bem-vindo, a Cristiane, a Ana Cláudia, muito bem-vinda, Ana, a Rosineide e a Ivone. Que bom, eu sou muito grato pela presença de todos vocês e peço para que você compartilhe esse link. Então, já peço até para a Ana colocar mais uma vez o link. Compartilhar é importante que o alcance é maior, né? Professora, tem mais uma outra pergunta aqui que vai falar em relação como devemos desenvolver os filhos nas finanças familiares. Quais são os gatilhos que levam os pais a não preparar os filhos para uma vida financeira com equilíbrio? E aí ele continua dizendo ainda, estamos muito permissivos, não temos conhecimento ou compensamos nosso distanciamento com gastos não essenciais? Pergunta aí, voltada para a família, né? Porque a gente não teve esse treinamento. Queridos, vou contar uma coisa para vocês. O meu pai, meu pai era índio. Ele veio do Mato Grosso, ele morava num lugar chamado Porto Murtinho, com a tribo, e ele veio para São Paulo com 15 anos, ele era analfabeto. E ele se formou em 3 faculdades, com 15 anos começando a estudar. Que ótimo. Mas a gente não foi treinado para ter uma educação financeira. Com muito custo, a gente está conseguindo, ia acontecer este ano, que íamos colocar educação financeira para as crianças. Uhum. Então, o grande problema é que a gente não discute. A gente não discute com o nosso marido, a gente não discute com a nossa esposa sobre as finanças. Quando eu falo sobre finanças pessoais, se você é casado, você tem que fazer em conjunto com a sua esposa, em conjunto com o seu esposo. Sabe por quê? Porque é uma renda familiar. E reino dividido não prospera, nem te conto. Se vocês não tiverem assim juntinho, e se os seus filhos não verem isso, vocês juntos, ele não vai fazer isso, entende?
Eu errei com meu primeiro filho. Meu filho de 21 anos, ele está pastando, tadinho. E ele, mas aí o que eu fiz? Agora o bichinho está sem. A única coisa que eu dou para ele é amor. Eu sou uma pessoa amorosa demais. Dou muito amor para ele, mas fora isso, não dou nada. A minha filha, de 7 anos, a bichinha, ela, desde que nasceu, ela está me vendo falar sobre educação financeira, e aí ela gosta de comprar os bonecas dela, se deixar, minha filha, essas coisas de YouTube deixa a gente louca. Então, ela tem o cofre dela, nem te conto. E aí, quando ela quer comprar tal da LOL, que custa 200, 300 reais, eu faço ela fazer conta. Aí, toda vez que ela faz essa conta, ela desiste de comprar. Porque ela vê que o cofrinho dela está ficando menor, entendeu? Aumenta a consciência, né? Muito Inclusive, eu estou fazendo um canal no YouTube para ensinar educação financeira com ela. Então, eu estou pegando a vidinha dela e estou mostrando para as crianças como é que funciona. Porque a gente tem muita informação na internet para os nossos filhos. E todas as informações de consumo. São informações que vêm de maneira subliminar para a criança querer comprar. E aí, como você não passa muito tempo com seu filho, porque a vida da gente é uma loucura, você se sente na obrigação de trocar tempo, que é o tempo que a gente poderia gastar com ele, por dinheiro. Já está ensinando a criança errado. Então, para com isso. O dia que você está feliz, que você consegue dar um tempo para ele, para o seu filho, você vai fazer amor. Manja. Amor, nada de ir shopping, nada de fazer compra. Faz piquenique, gente, não gasta um tostão. Você faz piquenique com suco de casa, nem refrigerante. É isso. Essa é a minha dica e eu tenho feito porreta. Muito bom, muito bom. Professora, olha, eu tô assim, que você vê que são dicas simples, né? Do dia a dia, que eu acho que está no alcance de todos os amigos, todas as amigas aqui que estão participando conosco, e que tem que ter, eu acho que, determinação, né? Eu gostaria que a senhora pudesse, caminhando aí para o nosso final, passa muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Gostaria que a senhora pudesse fazer aí as considerações finais, inclusive, tem gente perguntando, né? Eu quero essa planilha, né? Eu quero acessar. Então, pudesse fazer as considerações finais, mas também já dando algumas dicas, né? De repente, de algum material que a senhora tenha, que eles possam acessar, ter acesso a isso para colocar no dia a dia. Por favor, fique à vontade, viu? Olha, queridos, o mais importante, então, lembrando aqui, o importante não é quanto você ganha, é quanto você gasta, tá? Professora, mas eu estou ganhando pouco. Então, para de reclamar e arruma outro emprego. Ou arruma um emprego complementar. Para de reclamar. Reclamar significa clamar 2 vezes. Para de fazer esse movimento. Muito bom. Para com isso. Então, se não está bom, faça alguma coisa diferente. Vai vender Natura, vai vender Avon, vai fazer alguma coisa diferente ou mude de emprego. Se você não está feliz lá, vá para outro lugar. O que você precisa saber é que você é o único responsável pela sua situação financeira, mais ninguém. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que é possível mudar. Se você... a gente só consegue mudar a gente, viu, Zé? Você não consegue mudar ninguém. Correto. Então, se a gente só consegue mudar a gente, o problema é nosso, que beleza! A gente consegue resolver esse problema, não é? É legal o problema, né? Um dia por vez. Um dia por vez. Cabe o mal aquele dia, não é assim? Um dia por vez. A gente tem outra coisa, larga a mão de ser ansioso, a gente fica ou lá no futuro ou lá no passado. A gente nunca está no presente. Comece a viver o presente. E o seu futuro, ele só vai acontecer por conta daquilo que você está fazendo agora. E o passado, esquece, ele não vai mudar, tá? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. É possível mudar. Finanças é apaixonante. Eu falo muito sobre isso. Se vocês quiserem, no meu canal do YouTube, eu tenho várias dicas de matemática financeira, de finanças, de orçamento, o que fazer para você se livrar das dívidas. É só você entrar, você acessar.
E vocês entram no meu site e baixam as planilhas, eu vivo fazendo treinamento de finanças pessoais, acabei de fazer um treinamento de preparação financeira para investimento, que foi um sucesso. As pessoas saíram de lá já para fazer investimento na Bolsa sozinho. Olha que beleza. Tá vendo? E olha, professora, já colocaram aqui embaixo, tá vendo ali? A professora Janaína, aí já está aqui o endereço eletrônico da professora Janaína, você tem toda a oportunidade aí de você entrar em contato. Acesse. Eu acho que nós temos que tomar essas decisões. Eu acho que a crise também traz isso para nós, né, professora? Oportunidades assim que a gente nem imagina. De repente, são mudanças que vão acontecer agora por causa da crise, mas na verdade que vai perdurar durante toda a nossa história aí, e isso vai trazer um grande benefício depois para nós, né? Eu só posso agradecer muito, assim, muito obrigado, professora Janaína, pela disponibilidade, pelo tempo. Tenho certeza absoluta que teremos outra oportunidade, sim, de estarmos aqui juntos, dando mais dicas aí para o pessoal. Também quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando aqui conosco. Você sabe, professora Janaína, eu fui surpreendido aqui agora, nesse Dia dos Pais, com a presença do meu pai. Então, ai, que beleza! Aqui, puxa ele ali, por favor. Meu pai chegou aqui, ó. Então, você que é pai, olha, eu estou aqui acolhendo o meu pai. Então, vem cá, pai. Encosta aqui. Olha isso. Senta aqui. Pode sentar aí? Pode sentar. Não. Vem cá, senta aqui. Aqui, ó. Olha aqui, meu pai, aqui, viu, gente? Qual é a idade? Fala aí qual é a idade do senhor. 83. 83 anos, professora Janaína. 84 anos faz agora em novembro. Inclusive, viu, lá em Sumaré ele tem até moto. Até uma motinha anda até de moto. Não é fácil, não. Eu lembro uma vez que meu pai saiu lá com a moto lá em Sumaré, viu? E aí o policial falou, seu Ailton, o senhor não pode ficar saindo com essa moto, o senhor já está com a idade, não pode mais fazer isso. Agora ele já não está saindo mais não, já está mais devagarzinho aqui, mas graças a Deus está bem. Então eu quero, saudando aqui meu pai, eu quero saudar você que é pai, que está aqui conosco hoje, você que o seu pai está distante também, eu quero aqui colocá-lo aqui também nessa saudação, e você que às vezes até perdeu o seu pai, né? Seu pai já está no céu, que você também possa lembrar do seu pai, porque o Dia dos Pais é um dia único, né? Ter o pai presente conosco é uma grande oportunidade. Então, eu agradeço. Benção, pai. Eu peço benção, pai, viu, professora Janaína? Ai, que belezinha. Aqui em casa, não. Benção, pai, tem que pedir toda hora, não importa a idade. A gente sempre encontra meu pai e fala, benção, pai, porque o filho que pede a benção para o pai, na verdade, não tem nada o que temer, né? Não perde nada, né? Só ganha, né, a bênção, né? Então, eu sou grato pelo meu pai. O pai da senhora, do professora Janaína, como é que tá? O meu pai faleceu. Então, um dos grandes motivos de eu lidar com finanças é que meu pai morreu, ele faliu por conta do plano Collor, sabe? Sim. E aí, em 2006, ele foi embora. Ele morreu, na verdade, na virada do ano, quando ele faliu, e aí ele foi se levando, ele foi, sabe, enfim. E aí eu tive que começar a entender todas as coisas, eu estava muito nova quando ele faliu, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, outra coisa que é importante deixar claro é que as coisas que são ruins, tem dois lados. Olha só. Eu tenho certeza que meu pai, ele vai, quando nós nos encontrarmos no dia do Senhor, ele vai estar muito feliz, porque eu aproveitei do limão e fiz uma limonada, não? Com certeza, com certeza. Eu acho que fica nessa live, né, toda a visão que a senhora traz para nós, né? Não olhar com um olhar de lamentação, de murmuração, mas encontrar saída nessas adversidades, nessa crise. Com certeza isso faz a diferença. Professora, muito obrigado mais uma vez. Eu sou muito grato mesmo pela disponibilidade. Todos os pais aqui também, eu agradeço muito. E que Deus abençoe a senhora.
com certeza estaremos mais uma vez juntos aqui, viu? Pode me chamar que eu virei sim. Eu quero também agradecer todas as pessoas que acessaram aqui agora também. Muito obrigado pela sua participação. Divulgue, compartilhe essa live para as pessoas. Com certeza é um conhecimento que você vai estar ajudando muita gente. Então, eu também agradeço o meu pai aqui também, a todos vocês. Desejo uma boa noite a todos vocês e que Deus abençoe a todos. Professora, obrigado. Um grande abraço, viu? Beijocas carinhosas para vocês, viu? Adorei conhecer seu pai. Então tá bom, então. Um abraço a todos, viu? Grande abraço para você também. Um abraço, feliz Dia dos Pais a todos os pais presentes. Obrigado, fica com Deus.